Olá, é um grande prazer estar aqui, né, trazendo um pouquinho das nossas reflexões, né, no grupo GPIC. Esse é mais uma forma, né, mais uma forma que nós escolhemos, né, para também engrossar aí o coro, né, de pessoas que estão trazendo reflexões, né, no âmbito das redes sociais, das mídias sociais. Então, para além dos nossos artigos, capítulos de livros, livros e materiais, nós também agora estamos inaugurando, né, aí as reflexões que o nosso grupo vem trazendo, né, para o campo, né, da educação ambiental e da educação em ciências. Eu escolhi falar sobre esse tema, aroma e ancestralidade, dentro desta conjuntura que vivemos, né, de pandemia, de isolamento social. E essa escolha, ela tem muita relação com a maneira com que a nossa espécie, né, nós enquanto seres humanos, construímos, né, uma relação com o meio ambiente. Em outras palavras, eu queria dizer que essa pandemia e muitos dos problemas que estamos vivenciando hoje, num cenário de crises em geral, ela se estabelece prioritariamente numa relação ambiental. Né? Afinal de contas, desde a modernidade enquanto período histórico e de um conhecimento científico moderno, é que estabelecemos uma relação separada entre ser humano e natureza, entre cultura e natureza. E dentro de uma lógica, né, que essa produção de conhecimento científico ela tinha como objeto a natureza, no sentido de compreendê-la, mas também de dominá-la. E esse aspecto, né, epistemológico, né, que foi sendo delineado na história e filosofia da ciência, nos trouxe uma armadilha. Essa armadilha ela se traduz na desconexão, né, das nossas vidas e das nossas relações, as nossas maneiras de se estruturar, né, na nossa vida cotidiana, essa desconexão com as nossas memórias bioculturais, né? As nossas ancestralidades. Então, quando eu falo de ancestralidade e aroma, eu estou chamando aqui uma ancestralidade animal, uma ancestralidade orgânica, biológica, mas também falando de uma ancestralidade mais próxima, uma ancestralidade dos nossos antepassados, de outras maneiras de se organizar de base comunitária, né? Antes do sistema moderno capitalista, né? E de consumo. Afinal, são os povos indígenas, né, originários, os povos quilombolas, povos campesinos, ribeirinhos, né, são esses que, colocados à margem, né, de um sistema econômico, de uma organização política e social, que mantiveram essa relação diferente com a natureza e com eles que muitas vezes precisamos aprender a nos reconectar. E são esses grupos, né, que sim tem nessa relação com a sua ancestralidade e com o seu sistema sensorial uma perspectiva de não se desentender, né, com o planeta, com aquilo do qual ele faz parte. Ora, para a gente entender um pouquinho melhor, basta a gente pensar em algumas experiências, como por exemplo sentir o cheiro de chuva, de terra molhada e de repente ter uma lembrança da nossa infância. Muitas vezes ligada a um sítio, a uma fazenda, a uma experiência numa zona rural. Ou sentir um cheirinho de café, né, passado na hora e já sentir alegria, lembrando, né, de parentes, mas também lembrando de outros espaços. Os traços de ruralidade, né, e os traços que nos ligam aos nossos antepassados estão mais próximos do que nós imaginamos. Né? É claro que a gente também discute aqui as dimensões biológicas das neurociências para entender, né, o aroma e, consequentemente, falando de olfato. Né? Afinal, o aroma nada mais é, né, do que o nosso olfato, né, percebendo esse aroma, do que a tradução de um estímulo químico, ou seja, moléculas que estão no ar, né, ao nosso redor, que chegam até o nosso nariz através dos nossos receptores olfativos, que são células nervosas, que transformam, né, esse sinal químico num sinal elétrico. E através das sinapses, né, das nossas células nervosas, no nosso nervo olfativo, que esse sinal é levado até a região do encéfalo.
É no encéfalo que ocorre a interpretação do que nós chamamos de olfato. Ora, todos os sentidos têm um mecanismo fisiológico semelhante. O tato, a visão, a audição, o paladar, todos eles, a partir de receptores nervosos, vão traduzir esses estímulos, esses sinais ambientais em sinais elétricos que lá no encéfalo, através dos nossos nossa capacidade de transmitir, né, esses sinais, lá no encéfalo serão interpretadas. A diferença é que esses sentidos estão ligados a uma região encefálica conhecida como córtex. O córtex do ser humano, da espécie Homo sapiens, quando comparada a outros primatas, ela compõe, né, uma grande região chamada telencéfalo, que é mais desenvolvida, tem mais circunvoluções anatômicas do que outros mamíferos próximos, né, à espécie humana. Isso fez com que diversos estudos tratassem essa região do córtex como a região da criticidade, da racionalidade, do discernimento. Eu disse que todos os sentidos são interpretados na região do córtex, com exceção do olfato. O olfato, através do nervo olfativo, vai direto para uma região do encéfalo chamada sistema límbico. O sistema límbico é aquela região que diversos estudos já comprovaram estar ligado às emoções e, portanto, aos afetos, às memórias. Ora, basta você pensar em algo muito simples. Quantas vezes você não compreendeu uma informação, mas no dia seguinte esqueceu? Não se lembrava, né, daquela informação que havia compreendido. Por outro lado, é também muito fácil você ter experiências em que o aroma te desperta memórias que você não compreende, mas é incapaz de esquecê-las. Essa relação se dá exatamente porque o olfato está associado às emoções e aos afetos e não à racionalidade. Talvez até por isso, né, dentro do campo da ciência, seja o sentido daqueles que são menos estudados. E socialmente falando, talvez os mais também, um dos sentidos mais marginalizados, negados por nós. Quem nunca ouviu falar, isso não me cheira bem. Não meta o nariz onde não é chamado. Parece que o olfato está muito atrelado a uma ideia de não civilizado. Desde um eurocentrismo, né, que traz a ideia de progresso e de humanidade a partir de um certo padrão de humanidade europeia, se estabeleceu uma missão civilizatória, uma ideia de civilidade. E não é comum, né, aceitarmos a questão do olfato e dessa relação com os cheiros como algo civilizado. Me parece que essa influência civilizatória, né, ela está mais ligada à racionalidade, à razão, à capacidade de consciente de poder organizar as coisas. Eu, na minha infância, me recordo, né, de muitos dos meus amigos serem repreendidos numa mesa de jantar por cheirar a comida antes de comer. Como se isso fosse um ato de falta, né, de educação. É considerado, né, um comportamento não civilizado. Ora, todos os mamíferos antes de comer cheiram o alimento, né, antes de comer. E talvez, agora passando por uma outra área da biologia, né, que é a biologia evolutiva, na história evolutiva, e agora falando de uma ancestralidade animal que temos, né, na nossa ligação com a nossa existência, esse ato de cheirar antes de comer pode nos ter tirado de grandes enrascadas. Afinal, repulsa por alguns aromas é sinal de que você pode estar evitando de ser envenenado, de estar em algum lugar que tem algum perigo. Então, dentro da teoria evolutiva, um dos conceitos centrais é o de seleção natural. E é muito provável que esse olfato desenvolvido, né, nessa ancestralidade mamífera, nessa ancestralidade animal, tenha nos colocado em vantagem adaptativa perante outros organismos, né? E ser um sistema que nos evitou a extinção. Da mesma maneira, diversos estudos já comprovam a relação entre o cheiro e a escolha do par sexual.
Desde já, pensarmos as grandes indústrias de perfume que sabem muito bem investigar como comercializar determinados aromas, como o cheiro da sensualidade. Mas muito antes disso, na nossa ancestralidade, nós podemos já entender que a escolha através do aroma muitas vezes estava ligado à variabilidade genética da prole, pois essa escolha estava ligada a sistemas imunológicos distintos e com genótipos diferentes que geravam uma variação que, pensando no processo evolutivo e na seleção natural, era muito vantajoso. Afinal, um grupo, quanto mais, né, uma espécie, um táxon, quanto mais variabilidade estabelecer-se, né, dentre esses grupos, maior a probabilidade dele sobreviver ao longo do tempo a partir dos mecanismos de seleção natural. Ora, se o olfato é tão intrínseco à nossa existência ancestral, por que nós negamos tanto esse sentido? Porque nós não utilizamos, né, essa relação para entender um pouquinho mais a nossa relação, nos reconectarmos mais com a nossa memória biocultural. Olha, é importante a gente ter algumas reflexões, por exemplo, sobre algumas plantas e alguns óleos essenciais comuns na nossa vida. A lavanda. Quem nunca ouviu falar, se você puder, né, colocar esse aroma para uma pessoa, muito provavelmente ela vai dizer que isso é cheiro de banheiro, que é cheiro de sabonete, que é cheiro de ar de banheiro. Isso porque artificialmente foi industrializado e utilizado dentro de uma camada social para esse ambiente. Isso restringiu nossa experiência olfativa. Se formos pensar um pouco mais sobre a lavanda, sobre essa planta e o potencial desse óleo essencial, descobriríamos que a sua atuação na nossa fisiologia é extremamente importante no relaxamento, na conexão do nosso sistema nervoso com ondas cerebrais mais relaxadas. Num cenário de pandemia, em que as pessoas estão usando a revelia, né, algumas drogas convencionais, a lavanda, 2 gotinhas de lavanda no travesseiro poderiam ser confortabilizantes, né, poderiam ser extremamente interessantes para a gente ter uma noite de sono e uma qualidade, né, de vida. Então, podemos pensar outras, né? Por exemplo, o eucalipto, né? As pessoas dizerem que eucalipto é cheiro de sauna, né? Isso para já não dizer que, além de restringir a experiência olfativa, a sauna é delimitada para uma camada social. Quantas pessoas têm a oportunidade de entrar numa sauna? Então, o eucalipto não é o cheiro da sauna ou a sauna, o cheiro do eucalipto. O eucalipto é uma essência, né? É uma planta, inclusive com alta capacidade de atuação dos nossos sistemas respiratórios, com propriedades expectorantes, né? E também talvez muito importante, né, para a gente ter em nossa casa, entendê-lo, né, nesse cenário que estamos vivendo. Outra que a gente poderia dar exemplo de várias, né? Por exemplo, poderíamos falar em famílias, né? A família das mirtáceas, por exemplo, né? Que nos trazem muitos óleos essenciais. Agora eu estou aqui nessa sala conversando com vocês, né? Sentindo aqui um aroma de hortelã-pimenta, de alecrim, para me ajudar a me expressar, para me ajudar a ter emoções positivas, alegres. Mas muitas pessoas não conhecem a hortelã-pimenta, vão associar o cheiro de Vick Vaporub, né? Vick Vaporub, que é aquele produto que se usa, né, no peito das crianças, é com base, né, a base, né, desse produto é a hortelã-pimenta, né? Então essa família das mirtáceas, qual tem a goiabeira, a jabuticabeira e outras, tem muitas propriedades que poderia atuar no equilíbrio metabólico do nosso organismo. E automaticamente entender essa família de plantas como aquela que gera também equilíbrio na natureza. E o reequilíbrio, né, da nossa conexão com essa natureza, com esse planeta. Fazemos parte dele. Não somos superiores e desconectados. Os povos indígenas já nos ensinam isso. Isso é assinar o próprio atestado de óbito enquanto espécie, né? Então fica aqui, né, uma reflexão, né, para que a gente possa ter mais experiências olfativas, ampliar o nosso repertório de experiências olfativas para que possamos nos reconectar e estabelecermos uma outra relação, né, com a natureza, com o meio, com esse planeta. Num cenário pandêmico, nós temos que refletir e pensar o cenário pós-pandêmico. Fica aqui, né, um exercício simples. Meta mais o nariz
onde você não é chamado. E estabeleça, né, essa reconexão com as suas memórias, com os seus antepassados, com as suas ancestralidades. Afinal, o sistema de mercado e capitalista já entendeu isso. Na aromaterapia, que é uma grande área que estuda isso e que poderia nos trazer bastantes benefícios, também já tem uma sub-área, né, ou tem outro campo chamado marketing olfativo. Muitas pessoas já falam, né, isso é cheiro de shopping, isso é cheiro da loja tal, da lanchonete XY, né? E isso é um uso muito negativo desse conhecimento, né, que padroniza e nos impele ao consumo, normatiza e nos restringe ainda mais, olfativamente, nos impelindo a um consumo, né, sem a razão, né, sem o pensamento. Então, para além desse uso, porque nós não podemos nos aproximar novamente dos cheiros, dos aromas e, portanto, da nossa ancestralidade. Fica aqui, né, essa reflexão, esse convite e o meu abraço, né, para vocês. Muita paz, todo mundo fique bem e em casa. Um abraço.